Bebê. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou pediatra em Belo Horizonte e estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre os desafios da era digital na criação das crianças e dos adolescentes. Eu sou pediatra em Belo Horizonte, então sou responsável, junto com a doutora Carolina, pela pós-graduação de pediatria da IPMED e da AFIA, uma pós que funciona no país todo, com atividades teóricas online, à distância, e atividades práticas nas sedes da AFIA, nas capitais do país. E hoje, além da minha presença e da Carolina, a gente vai ter aqui a doutora Beatriz, e vamos conversar um pouquinho sobre esses desafios e sobre essas questões do mundo atual e da criação das crianças e adolescentes. Queria parabenizar todos os médicos que estão presentes aqui hoje, na transmissão ao vivo. Hoje é o Dia do Médico. Parabéns, Bia, Carolina e todos que estão nos assistindo. E todos os profissionais de saúde, os acadêmicos de medicina. Parabéns a todos aí pelo Dia do Médico. Nós temos um grande desafio desse mundo atual, né? Costumo conversar com as mães no consultório. A gente vem de gerações anteriores com muitos filhos em casa, né? Tinham 10 irmãos, 8 irmãos em casa, na rua 40 crianças brincando, para famílias hoje que são famílias muito pequenas, a rua não existe mais, então crianças criadas sozinhas, no máximo com um ou com 2 irmãos, e as telas, os dispositivos digitais estão aí à mão. E essa dificuldade do adulto brincar com a criança, da criança ter atividades com outras crianças, viemos na pandemia com isolamento social, com as escolas fechadas por muito tempo, e isso trouxe um impacto muito grande na saúde mental das crianças e dos adolescentes. E a gente observa no consultório uma série de distúrbios de comportamento, vários casos de adolescentes e pré-adolescentes com quadros depressivos importantes, com tentativa de autoextermínio. E essa tem sido uma discussão muito grande dentro da sociedade de pediatria, entre nós pediatras, do que a gente pode fazer, do que a gente pode orientar para mudar essa realidade. E essa discussão tem acontecido no mundo todo, não é só no Brasil. Essa discussão tem sido feita nos Estados Unidos, na Europa, nos outros continentes. É algo que está presente e nos preocupa bastante. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vocês podem mandar as perguntas pelo chat e a gente vai fazer um debate ao final. Eu vou chamar, então, agora a doutora Carolina Fonseca, ela é pediatra, é a coordenadora do curso de Pediatria Geral da AFIA IPMED, e ela vai trazer para a gente alguns dados sobre esse mundo da era digital. Bem-vinda, Carolina. Olá, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, como o Luiz disse, eu sou Carolina, sou pediatra, trabalho com atendimento de criança em consultório e atualmente coordeno a pós de Pediatria Geral da AFPMED. E eu trouxe para a gente conversar um pouco, muito como um objetivo de provocação, para a gente começar a sair da nossa zona de conforto, alguns dados que foram publicados e que são publicados anualmente pela TIC Kids Online. A TIC Kids Online faz parte de um centro regional de estudos para o desenvolvimento da sociedade da informação, e o objetivo dessa organização é monitorar o acesso, né, a tecnologias de informação, a comunicação no Brasil inteiro, não só na criança, não só no adolescente, mas em todas as faixas etárias. Mas eu trouxe especificamente os dados das crianças para a gente entender um pouco o tamanho daquilo que a gente está conversando hoje. Então, como é que é feita essa coleta de dados? É uma pesquisa feita presencialmente com as crianças e adolescentes. São crianças e adolescentes a partir de 9 anos de idade até os 17 anos. Eles respondem essa pesquisa num tablet, então não é alguém que ouve o que eles falam, interpreta o resultado e escreve, são eles respondendo diretamente. E essa pesquisa que eu trago hoje foi feita em 2021, foram 2.651 crianças entrevistadas. É legal depois vocês entrarem no site, porque também tem o trabalho que eles fazem com os pais e responsáveis dessas crianças. Então, assim, até para a gente confrontar a visão, né? O que o adolescente e a criança está enxergando e o que os pais estão percebendo.
Mas aqui eu trouxe, então, os dados das crianças e do adolescente para a gente entender um pouco como que está o uso da tecnologia aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que eles perguntaram, né, para as crianças é se elas tinham usado a internet nos últimos 3 meses antes do dia da pesquisa. E notem que 93% das crianças e adolescentes responderam que sim, que tinham usado. E não tem muita diferença na zona, né, se é zona urbana ou se é zona rural, nas faixas etárias, tá vendo? E também não tem muita diferença nas classes sociais, embora nas classes D e E seja um pouquinho menor o acesso, é um acesso muito expressivo à internet por esse público, né, por essas crianças e adolescentes. Esse slide chama atenção porque o principal dispositivo usado pelas crianças para acessar a internet é justamente o telefone celular. Todo mundo tem um telefone celular à mão, né? Seja próprio ou seja dos pais. Mas eu também achei interessante um dado que nos últimos anos, de 2017 para cá, principalmente, tem aumentado o número do acesso à internet pelas televisões, por causa dessas Smart TVs que estão sendo vendidas agora, e que é uma forma, sim, de acesso à internet, ao YouTube, né, e a outros sites que você tem acesso diretamente ao conteúdo que está ali disponível, independentemente da idade. Esse dado também é interessante. As crianças acessam a internet principalmente de casa, muitas da escola, e cerca de 42% das crianças responderam que vão a lan houses. Então, um acesso privado, e 35% das crianças e adolescentes, ao acessarem a internet, relatam que estão sozinhos, sem supervisão, o que os tornam, assim, ainda mais vulneráveis aos perigos que podem estar envolvidos com esse acesso à internet. Com relação ao que eles fazem na internet, a maioria assiste vídeo, programas, séries, jogam, né? Isso tem crescido muito, eu vou mostrar no próximo slide, os jogos online com outros jogadores ao mesmo tempo, ou não, mas jogando online. Envios de mensagens instantâneas, o que é, sem dúvida alguma, um risco para essas crianças, porque elas estão ali se expondo e respondendo imediatamente ao que elas estão ouvindo, né? Então, é um risco. Usando redes sociais. E aí depois tem pesquisas para trabalho, para escola, tentando vender algum produto. Mas eu queria chamar a atenção, aqui na barra verde claro é o ano de 2019, na barra verde escura o ano de 2021. Olha como o uso das redes sociais aumentou entre esses 2 anos, e também os jogos, tanto conectados com outros jogadores, como não conectados, mas são jogos online. Todos 3 apresentaram um aumento importante de uso nos últimos 3 anos pelas crianças e adolescentes. As redes sociais, olha, 88% dessas crianças informaram que tem um perfil em alguma das redes sociais. As mais usadas são o WhatsApp e Instagram. Aqui está comparando, né, o ano de 2018, que é o verde claro, com o ano de 2021, que é o verde escuro. A gente vê que o TikTok tem uma presença importante em 2021, em 2018 ele ainda não existia, com uma redução de outras redes, como o Facebook e o Snapchat. Com relação à principal rede utilizada agora em 2021, a gente vê que TikTok e Instagram são as principais redes. As crianças, principalmente as crianças menores, olha, 9, 10, 11, 12, até 15 anos, usam muito mais o TikTok do que qualquer outra rede social. E à medida em que ela também em todas as classes sociais. E aí, essa pesquisa traz algumas informações e alguns dados que levantam, que acendem mesmo um sinal de alerta de que essas crianças podem, sim, estar correndo riscos quando estão online. E eu trouxe alguns para vocês verem. Um deles é que o acesso à internet está sendo cada vez mais precoce. Em 2015, só mais ou menos 11,5% das crianças antes de 6 anos tinham acesso à internet. Em 2021, notem que 1/5 das crianças acessam a internet com idade inferior a 6 anos. E isso pode ser até muito antes de 6 anos, é porque a faixa de corte de idade nessa pesquisa é 6 anos. Abaixo de 6 anos, eles não estratificam. Então, 20% das crianças em 2021
estão relatando, né, o primeiro acesso à internet antes de fazerem 6 anos de idade. E dentro desses acessos, gente, 30% fazem chamada de vídeo. Então, olha o risco disso, né? Quando você se expõe fisicamente, se expõe com relação ao ambiente, então, às vezes, no quarto, objetos pessoais, coisas que identificam você, identificam a sua casa. Então, 30% dessas crianças fazem chamada de vídeo com outras pessoas pela internet. 38% das crianças e adolescentes entrevistados falaram que sofreram algum tratamento ofensivo nos últimos 12 meses. Como conteúdo ofensivo, eles falaram de mensagens, né, ofendendo a eles, ou pessoas que postam mensagens ofensivas a seu respeito para outras pessoas verem. Além disso, tem uma forma muito grande de ofensa, que é muito importante nessa idade, que é a questão de ser deixado de fora de grupos ou de ser excluído de grupos. Então, às vezes, no Discord, no WhatsApp, fazem na escola, na academia, fazem grupos específicos e deixam um colega de fora ou excluem um colega depois. E isso é uma forma de ofender, né, uma forma ofensiva de tratar o adolescente e que tem repercussões que são muito importantes, que a Bia vai trazer para a gente daqui a pouco. E algumas crianças também relataram receber ameaças diretas por meio das redes sociais ou de mensagens instantâneas. 44% das crianças viram alguém ser discriminado na internet no último ano. E essa discriminação era por classe social, então pela pessoa ser pobre, por raça ou cor, religião ou aparência física. Olha a importância desse dado. 41% das crianças que foram entrevistadas falaram que já tiveram contato com pessoas na internet que elas não conhecem pessoalmente. E quase metade desse grupo se encontrou pessoalmente com alguém que conheceu na internet. Então, as nossas crianças e nossos adolescentes estão expostos a um risco enorme, porque além do cyberbullying, né, da ofensa dentro de casa, elas ainda se expõem a um risco presencial, a um risco físico, ao se encontrar com pessoas que elas não conhecem. Com relação a conteúdos nocivos que essas crianças buscaram nos últimos 12 meses, 9% relatou que procurou formas de machucar a si mesmo, 9% procurou formas de cometer suicídio, 21% das crianças e adolescentes procuraram maneiras de ficar muito magros e 11% relataram que pesquisaram sobre o uso de drogas. E para terminar, eu queria trazer essa questão que mostra que provavelmente a gente está, sim, deixando que as nossas crianças, nossos adolescentes tenham um uso abusivo da internet. Olha só, 17% dos entrevistados relataram que deixaram de dormir ou de comer por causa da internet. 28% passou menos tempo e teve a sensação, né, teve essa consciência de que passou menos tempo do que deveria com os pais, com os amigos ou fazendo as tarefas de escola. E 26%, né, um quarto desses meninos tentou diminuir o tempo na internet, mas não conseguiu, mostrando o alto nível de dependência que a internet traz para as nossas crianças e adolescentes. Então, gente, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a doutora Beatriz Adriane Gonçalves, nossa querida Bia. A Beatriz, ela é pediatra, ela fez pediatria no Hospital das Clínicas da UFMG, depois fez terapia intensiva no Hospital Municipal Odilon Berens, tem mestrado em saúde da criança e adolescente também pela UFMG. Ela tem uma ampla experiência em consultório de pediatria geral, vivencia essas questões, né, do mundo digital no seu dia a dia, e é professora da pós-graduação em pediatria geral da AFPMED, do módulo de desenvolvimento infantil. E ela vai trazer para a gente um pouco mais sobre esses riscos e, assim, felizmente, formas que a gente pode agir para ajudar as crianças e adolescentes que estão ao nosso redor, sejam nossos pacientes, mas nossos filhos, nossos irmãos, primos, vizinhos, a lidarem com as mídias digitais, com a internet, de forma mais segura e de forma mais saudável. Então, Bia, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje à noite.
Estou aqui falando no microfone silenciado, né? Uma coisa que a gente aprendeu na pandemia. Então, meu nome é Beatriz, sou pediatra aqui em Belo Horizonte, sou professora aqui da pós-graduação da AFIA, atuo quase que exclusivamente em consultório de pediatria geral e vim aqui hoje para falar desse tema tão desafiador, né? Que é o desafio da criação de filhos na era digital. Eu acho importante falar com vocês a gama de coisas que pode acontecer, né, advindo dessa nova tecnologia aí que tem se apossado tão rápido nos nossos lares, é tão vasta e muito diferentes os problemas entre as idades. Então, a gente vai abordar isso daqui, né? Então, em crianças pequenas, na fase ainda de a formação acelerada do sistema nervoso central, tem desafios diferentes dos adolescentes, né, que estão aí em todo momento totalmente de vida. Então, eu trouxe essas imagens aí para reflexão. Eu acho que todo mundo já se deparou com alguma cena assim, né, como a gente tem deixado as crianças, né, ficarem expostas a telas, né, a dispositivos eletrônicos cada vez mais frequentemente, para que eles fiquem quietinhos, né, essa exposição passiva, né, uma distração passiva das crianças, né, através desse uso de vídeos, desenhos, seja lá, né, filmes, séries para crianças mais velhas, o jogo online, como a Carolina falou, dos adolescentes. Então, esse vazio, né, que às vezes os adolescentes sentem, existencial, o vazio de às vezes uns pais muito atarefados, sem rede de apoio, porque hoje, com a pandemia, isso se intensificou bastante, né? Tem um ditado africano que diz que é necessário uma vila para criar uma criança, e hoje a gente cria filhos quase que sozinhos, né? Então, a rede de apoio já era muito restrita, ficou muito mais restrita no período de pandemia, de isolamento social, até os avós, que normalmente contribuem muito, ou funcionários, né, enfim, foram muito reduzidos. Então, a sobrecarga aí dos pais acabou gerando um aumento ainda mais nesse consumo aí de distração passiva das crianças, né, porque alguém vai ter que fazer o almoço, alguém vai ter que lavar a roupa, alguém está trabalhando ali em home office, e aquela criança precisa ser entretida. E isso gasta tempo, energia, criatividade, e nem sempre a gente dispõe disso. Então, para vocês entenderem, isso é uma questão, quando a gente fala de telas, né, nós temos que a exposição a telas. São vários tipos de dispositivo eletrônico, a gente considera telas, então, desde celular, tablet, computador, desktop, notebook, televisões, todos eles são considerados telas, né, videogames. Então, tudo isso vai entrar nessa mesma caixinha aí, quando a gente fala de exposição a telas, a gente pode estar se referindo a qualquer uma dessas mídias, inclusive elas todas somadas. E muito diferente do brincar livre ativamente, né, que é um direito universal de todas as crianças, o uso abusivo de tela vai trazer complicações no desenvolvimento saudável, né? E essas complicações vão ser mais graves quanto mais precoce e mais prolongado esse uso dessas tecnologias. Então, aqui eu trouxe a foto do brincar livre, que eu sou favorável da infância livre e contato com a natureza, coisa que as telas atrapalham bastante. Baseei essa apresentação em alguns documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria e também alguns outros artigos que eu vou citar aqui no corpo da apresentação, mas esses artigos estão facilmente disponíveis na internet. Desde 2016, a Sociedade de Pediatria tem lançado manuais, o último, inclusive, é de 2021, para que os profissionais saibam como orientar os pais, as escolas, a respeito desse uso de telas, que tem sido cada vez mais frequente. Então, como fazer isso da melhor maneira possível, né, de uso saudável dessa tecnologia. Então, iniciando aqui nosso tema sobre os prejuízos causados pelo uso abusivo de telas, uma das coisas que a gente mais vê, por isso está aqui em primeiro lugar, é atraso, né, no desenvolvimento de fala e linguagem. Ele dentre os prejuízos, o mais frequente, né? A gente normalmente vai ver tanto atraso expressivo, né, da fala emitida, como prejuízo também na comunicação social. Então, aquelas crianças vão ter
menos interações com os cuidadores, com outras crianças, né, que a gente chama de pares, com outros adultos, sem ser os cuidadores, adultos que eles ainda não tiveram contato. Então, a criança, ela fica mais restrita àquela relação ali com a tela, e é uma relação num sentido único, né? Só recebendo passivamente aquilo que a tela está oferecendo. Então, essa interação reduzida vai trazer um prejuízo. Aquela criança não desenvolve aquelas habilidades, aqueles soft skills necessários para a interação social. Isso é aprendido, né? A interação social, ela é um comportamento aprendido, e inclusive por modelagem, né? Você aprende muito também do jeito que os seus pais, os seus exemplos ali estão fazendo. E hoje, além daquelas fotos iniciais que eu trouxe das crianças na tela, depois eu fiquei pensando, também devia ter colocado uma foto dos adultos na tela, porque não é raro, às vezes, o pai, a mãe, a criança, todo mundo, cada um resolvendo uma coisa em uma telinha diferente. Ou às vezes você vai num restaurante, tem uma criança ali sentada sendo entretida por um desenhozinho e o pai e a mãe no seu próprio telefone resolvendo algum problema. Então, essa modelagem também influencia muito. Então, essa interação está muito limitada, a modelagem está prejudicada, e a criança não vai ter primeiro, esse aprendizado não verbal, porque a aquisição dos marcos de desenvolvimento é sequencial. Então, para a criança apresentar, começar a falar, ela precisa primeiro estar balbuciando, aquela duplicação de sílabas, ma. E também é necessário para a comunicação social que aquela criança entenda os códigos simbólicos. Então, assim, que o apontar quer dizer que eu quero aquela coisa, que o tchau quer dizer que eu estou indo embora, que o beijo quer dizer que eu estou manifestando afeto. Então, esse aprendizado simbólico a gente não tem com as telas. E da mesma forma que as falas são em 2D, a criança vai ter muito mais dificuldade de entender a formação dos fonemas. Então, como é que a criança aprende a fazer esse balbucio que depois vai virar palavrinhas? A criança está vendo a movimentação da boca do adulto, como é que o som sai dali. E também a criança, ao mesmo tempo que está tentando se comunicar com o adulto, está testando esses sons na via aérea. Então, a criança, mesmo antes de falar, emite sons. Ela testa como funciona. Então, ela faz então a criança começa a fazer esses sons para entender como aquele som, aquela vibração do ar na via aérea é transformada em som, e depois ela vê aquele adulto usando aquele som com algum sentido. Então nada disso está acontecendo se ela está recebendo passivamente da tela. Então vamos ver um prejuízo da comunicação social, então tanto da parte não verbal quanto da parte verbal. Então a gente viu isso de maneira muito mais intensa com o isolamento social, como aumentou expressivamente o número de crianças saudáveis, sem outras manifestações neurológicas, com diagnóstico de autismo já excluído, com atraso de fala. Então, o número de crianças em terapias fonoaudiológicas aumentou muitíssimo, por conta, principalmente, dessa falta de convivência com outros pares, com outros adultos, e muito em decorrência desse uso abusivo de telas. Essa pesquisa da Universidade de Toronto, no Canadá, que avaliou quase 1.000 crianças entre 6 e 24 meses, eles foram avaliando, né, longitudinalmente essas crianças, e aos 18 meses eles fizeram uma avaliação transversal, e eles notaram que aos 18 meses, eles averiguaram quanto tempo aquela criança ficava exposta a telas e como ia aquela criança nos marcos de desenvolvimento esperados para a idade. E essa pesquisa mostrou que aos 18 meses, cada meia hora a mais de convívio diário com as telas aumentava em 49% o risco de atraso de fala. Então, a gente, às vezes, acha, não, é só um desenho, é só um pouquinho. Então, a criança, nessa idade tão tenra, né, na primeira infância até os 2 anos, os primeiros 2 anos de vida, a formação aceleradíssima do sistema nervoso central, precisa desse contato muito mais, e teve essa exposição, mesmo curta, de 30 minutos, causando um aumento muito importante no atraso de fala. Esse gráfico mostra, de acordo com as idades, a formação, o período ótimo de formação de novas sinapses. Então, aí no traço vermelho, vocês podem ver
A linha tracejadinha, achurada, é a linha que mostra a formação das sinapses de linguagem. Então, aqui aos 2 anos, a maioria das sinapses de linguagem já foram formadas. Ou, né, término da formação aqui. Então, esse período ótimo de oportunidade, que vai até lá para os 4 aninhos, mas em grande parte já estão formadas até os 2 anos, a gente perde se a gente expor muito precocemente essas crianças. Então, uma das coisas que a gente, pediatra, tem batido muito nessa tecla, e a maioria dos adultos ainda acha que é um exagero, que não é bem assim, que a tela não causa atrasos, que só um pouquinho não vai fazer mal. Então, acho que é muito importante todo mundo que lida com crianças, então, profissionais de saúde, profissionais de educação, pais, cuidadores, terem noção que nesses primeiros 2 anos, todos os nossos atos direcionados para o desenvolvimento, tanto benéficos de estimulação desse desenvolvimento, quanto atos que podem potencialmente prejudicar esse desenvolvimento, vão ter uma repercussão muito maior, porque é onde a maior parte dessas sinapses aqui vai estar sendo desenvolvida. Mais uma coisa para a gente falar, que acho que junto com o atraso de fala é das coisas que a gente mais tem visto quanto mais o uso de telas aumenta, são os distúrbios de sono. Então, principalmente porque a luz branca e a luz azul da tela, mais ainda, ela atua aqui no núcleo supraquiasmático, que é o centro, como se fosse o nosso relógio biológico, né, o nosso cronorregulador, e ela inibe esse núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático é onde ocorre a inibição da produção da melatonina. Então, a melatonina, esse desenho acho que ele ilustra bem, ela é liberada na ausência de luz. Quando tem escuro, que é a ausência de luz, esse núcleo ele é ativado e através dele ele vai desencadear pela pineal a liberação de melatonina. E o processo inverso ocorre na presença de luz. E quanto mais essa luz for intensa e prolongada, né? Então, aquele horário ali de 6, 7 horas da noite, que já era para estar tudo escuro, a criança ainda continua exposta a muita luz, uma luminosidade que seria mais ou menos equivalente a uma luminosidade solar, e aí vai ter inibição dessa produção de melatonina, e esse bloqueio aí da melatonina vai levar a várias dificuldades de sono, né? Principalmente na qualidade do sono. Então, a criança dorme, mas ela não atinge aquele sono profundo de fase 3, que é o sono reparador, que é o sono que vai fazer aquisição de memória, que é o sono que vai fazer aquela criança acordar descansada no outro dia, não ter sonolência diurna, não ter irritabilidade matinal. Então, a primeira coisa que o uso de tela causa é a insônia. Então, aquela criança, mesmo pequena, pode ter muita dificuldade de dormir. E mesmo que ela durma, o sono provavelmente vai ser bem mais superficial. E isso vale para a gente adulto também, tá, pessoal? Então, acho que quase todo mundo aí tem aquele hábito de ficar no celular antes de dormir, ver a última coisa, responder a última mensagem, isso também vale para a gente. Só abrindo esse parênteses. Uma outra problema que pode ocorrer em virtude desse bloqueio da melatonina e também em virtude do aumento do cortisol, daquele cérebro que está super ativado ali processando informações, é o atraso de fase. O que é isso? É ir dormir mais tarde. Então, estudos mostram que a humanidade, né, tem ido dormir cada vez mais tarde. Hoje, a média aí das crianças é 9 horas da noite, mas se você vai ver no consultório, uma grande parcela deles tem uma dificuldade de dormir, mas eu não consigo botar esse menino para dormir, esse menino não vai dormir antes de 11 horas, meia-noite. Então, esse atraso de fase é muito comum em adolescentes já, assim, constitucionalmente, pelas mudanças, né, que eles estão passando, mas com o uso das telas, por conta desse bloqueio da melatonina, somado ao aumento do cortisol ali, daquela atividade cerebral intensa, vai causar essa dificuldade de iniciar o sono, então um atraso de fase e dormir mais tarde. Outras duas parassonias, né, duas alterações do sono que têm aumentado muito nos últimos tempos. O bruxismo, que, para quem não sabe, é o ranger os dentes ou apertar os dentes durante o sono, e o terror noturno. O terror noturno é semelhante a um pesadelo, mas a criança não acorda
né? É como se ela estivesse sonhando, dormindo. Então, a criança grita, senta, conversa, e normalmente são sonos agitados, são conteúdos, assim, que assustam os pais, né? Então, essas duas alterações são muito mais comuns quando as crianças são expostas à tela logo antes de dormir. Então, uma das primeiras coisas quando chega no consultório, tá tendo muito terror noturno, tá tendo, acordando assim, 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 ou tá tendo muito bruxismo. Então, uma das primeiras coisas é a gente verificar se não tem uma exposição de telas excessiva ao longo do dia e principalmente antes de dormir, porque está associado a esses dois fenômenos aqui. E vale lembrar, né, pessoal, que esse estabelecimento da rotina do ciclo circadiano, né, do dia e da noite, ser claro de dia, escuro de noite, isso gera uma regulação hormonal. Os hormônios produzidos são muito diferentes entre esses dois ciclos de dia e noite. E essa produção de hormônios é muito necessária para o crescimento, além das questões de desenvolvimento, memória, atenção, então, desempenho escolar, eu vou falar aqui um pouquinho para frente, irritabilidade pode aumentar, mas também pode afetar, esse sono prejudicado pode afetar até o crescimento da criança, o crescimento somático, o crescimento em altura. Então, é muito sério, né? Tanto o Dr. Luiz quanto a doutora Carolina citaram aqui, né, o aumento das alterações de saúde mental das crianças e adolescentes também nos últimos anos. Coisas que a gente tem já estudado e visto que existe associação mesmo estatística, né, com o uso abusivo de telas. Alterações de comportamento, principalmente irritabilidade e agressividade. Então, aquela criança ou adolescente que às vezes está extremamente irritado, está brigando muito, batendo, mordendo, está tendo muito mais dificuldade de administrar as negativas, as adversidades, os nãos. Muitas vezes, só da gente reduzir o tempo de telas, isso já melhora muito. Então, assim, é inacreditável o quanto a gente presencia isso na vida real, né, no consultório. Os relatos são incríveis, assim. A gente fala, não é possível que só isso vai mudar tanta coisa. Esse menino tá com algum problema, ele tá precisando de ir para terapia, ou é uma criança pequena de 2, 3 anos, não, essa criança está fazendo birra, porque está na fase da birra, e, claro, tem todos esses poréns que devem ser avaliados, mas muitas vezes o excesso de tela está ajudando a atrapalhar aquela fase que já é difícil, né, ele entra aí como um somatório, claro que essa questão comportamental e de saúde mental sempre é multifatorial, mas a redução, né, quando tem uso excessivo, a redução, o controle desse uso de telas já melhora muito esses sintomas de irritabilidade e agressividade. Outras alterações que a gente tem visto com muito mais frequência, alterações de humor, tanto ansiedade quanto depressão. Eu peguei os dados de um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP, mostrou que 36% dos jovens no Brasil apresentaram algum sintoma de depressão e ansiedade durante os últimos 2 anos, que são os anos de pandemia. E esse levantamento foi realizado online com 6 mil jovens, entre 5 e 17 anos. É muita coisa, né, gente? Praticamente 1 em cada 3 crianças possui níveis de estresse e numa intensidade que é considerada acima do esperado, do tolerável e prejudicando a sua vida, já com necessidade de intervenção. Claro que, como eu disse, tudo é multifatorial, teve a reclusão que as crianças não foram para a escola, teve a questão do isolamento social, mas as pesquisas mostram uma relação muito nítida entre os distúrbios do humor e o uso excessivo de telas. E há outros distúrbios, como anorexia e bulimia. Hoje você entra no Instagram, no TikTok, só tem as blogueiras malhadas, bonitas, super magras, aquele padrão de beleza inalcançável, ou os caras fortões, sarados, todo mundo tem a roupa da moda, o carro do ano, então essa comparação aí, tanto corporal quanto da vida, né, que a gente vê a vida só com o filtro, né, que a rede social coloca, gera muitas vezes sintomas de inadequação, de inferioridade, e isso acaba trazendo consequências muito graves. E isso, gente, não é só em adolescentes, a gente tem visto cada vez mais em crianças pequenas, crianças de 10, 11 anos, que principalmente que têm acesso a redes sociais, não só as telas, né, desenhos ditos assim inofensivos, mas redes sociais em si ainda tornam isso pior ainda.
comportamentos autolesivos e maior risco de suicídio, como a doutora Carolina mostrou também, né? O número de buscas relacionados à tentativa de autoextermínio aumentou muito na internet. Então, a gente que trabalha, né, diretamente com as crianças e que atua também em pronto atendimento, vê muito frequentemente casos de tentativa de autoextermínio e cada vez em crianças mais jovens, né? Antes era adolescentes mais velhos, de alguns anos para cá passou a ser adolescentes mais jovens, e infelizmente nessa época de pandemia a gente tem visto muito em crianças menores. E uma outra coisa também que pode levar a esses transtornos de humor, né, e de comportamento, o que a doutora Carolina também citou no levantamento do TIC Kids, que é o cyberbullying, né, que é violência por meio de textos ou fotos ou aplicativos, fóruns, comentários. Então, aquela criança está sendo alvo de chacota, né, na rede social, no grupo da escola, no grupo de WhatsApp. Então, isso para a criança e para o adolescente tem um poder de lesar mesmo a sua autoestima, né, seu eu, que ainda está em formação, né, acaba sendo muito questionado por eles mesmos, e isso também altera muito, né, no comportamento, e comportamentos mais introspectivos, aquela geração que está sempre dentro do quarto, com fone de ouvido, que não quer conversar com ninguém, essa dificuldade de contato com os adolescentes, isso tudo acaba trazendo esses transtornos aí de saúde mental. Mais um prejuízo que a gente vê muito, tá? Com o uso de telas, prejuízos de aprendizado, né? Distúrbios de alteração, de dificuldades escolares em geral. Dificuldade de memória e concentração, muito em virtude da qualidade do sono inadequada, mas também daquele cérebro acelerado, pensando em mil coisas, com excessiva quantidade de informação não relacionada ali com aquele evento escolar, inclusive com a exposição daquelas crianças, às vezes durante a própria aula, né, que levam o celular, ficam brincando no celular. Então, hoje é difícil de limitar isso, né? As escolas tentam, mas muitas escolas hoje já têm o acesso das aulas através de notebooks, através de computadores. Então, às vezes, durante o próprio período escolar, a criança está vendo uma coisa e brincando com outra. Essa falta de concentração, de foco na atividade que está sendo desempenhada. A queda no rendimento escolar, também muito associada com as aulas online, mas não só, né? Também aqui muito questão muito multifatorial, mas a gente sabe que houve um prejuízo muito grande, né, com as aulas exclusivamente online. Primeiro, que nem todo mundo teve o mesmo tipo de acesso, e isso por si só já é muito injusto, né, o acesso limitar o seu aprendizado, e mesmo para os que tinham acesso, como é difícil, mesmo em crianças mais velhas, adolescentes, mas imagina para crianças pequenas de 5, 6 anos, ter aula online, manter um foco numa tela é bem complicado. Mais uma coisa que está associada, e outra coisa do rendimento escolar, né? Dificuldade de fazer as tarefas, chega em casa quer ir para o computador, chega em casa quer ir para o videogame, então a gente precisa com muita atenção, ter combinados específicos. Eu vou colocar as estratégias para a gente tentar minimizar esses prejuízos mais no final da apresentação, então a gente vai discutir sobre isso, mas colocar umas estratégias e uns combinados para que o uso não impacte, né, nas tarefas, por exemplo, né? E uma correlação muito importante que a gente vê, o uso abusivo de telas e piora de sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o uso abusivo de telas, por si só, já aumenta a atividade cerebral. Então, o cérebro já está hiperativo. A criança já tende a se focar menos no que está acontecendo, a se concentrar menos. Num cérebro que já é quimicamente alterado nesse ponto, então ela vai piorar muito os sintomas. Então, a criança que já tem uma suspeita, um diagnóstico confirmado de TDAH, ela precisa ainda mais controle desse tempo de telas e curadoria de conteúdo. Isso para a gente que já tem mais de 30, né? Vou falar que eu tenho mais de 40 não, que ninguém precisa saber disso, mas para todo mundo que já tem mais de 30
absurdo ver uma novidade, assim, são doenças novas para a gente, né? Doenças de dependência digital. Então, vocês vão ver que tem esse nome bonito, né? Quando a pessoa tem dependência ali da tecnologia, é a nomofobia, né? Eu não consigo viver sem meu celular, se eu esquecer meu celular em casa, eu tenho crise de ansiedade, crise de pânico, se meu celular acabou a bateria, eu fico achando que alguma coisa grave vai acontecer, eu entro em desespero, eu volto para casa para buscar, então isso também pode acontecer em crianças e adolescentes. Como que funciona essa dependência digital? O uso de telas em geral, mesmo não falando de redes sociais, né? Só o uso de telas em geral, pelo tipo de informação apresentada, já estimula excessivamente o cérebro. Quando a gente entra com esse sistema de redes sociais, de jogos, de tudo que tem uma gratificação, né? Então, seja, ganhei mais pontos no jogo, ganhei mais likes na rede social, eu tenho mais comentários naquela foto. Isso tudo vai agir no sistema límbico, que é a região cerebral responsável pelo prazer, né? O centro de recompensa. Então, vai agir no mesmo local que outras drogas, outros vícios, no mesmo local que a cocaína, que o açúcar, ativando a produção do neurotransmissor dopamina, então, que é um neurotransmissor que está relacionado à sensação de bem-estar e prazer. Então, quando a gente tem essas gratificações, além da estimulação por si só, da tela e da informação que a tela está transmitindo, a gente ainda tem ativação do sistema límbico. Isso gera uma cadeia de dependência mesmo, né? É um vício como qualquer outro, como vício em drogas, como vício em jogo, enfim. Essa estimulação também vai causar uma necessidade cada vez maior, né, e mais impulsivo, e vai ser usada como se fosse uma droga mesmo, para aliviar esses momentos de tédio, de estresse, de depressão, às vezes vazio de atividades mesmo na vida da criança. Isso vai levar a comportamentos compulsivos, né? Quando a criança vê, ela já não consegue retirar, passa por um processo. Quando a gente vai retirar ou reduzir o uso excessivo de telas em crianças que estão já sintomáticas, precisando de reduzir esse uso, porque já está impactando no sono, no comportamento, no desempenho escolar, na socialização. Muitas vezes elas vão manifestar sintomas, inclusive de abstinência. Crianças pequenas, a gente vê com muita nitidez isso. Elas ficam irritadas, elas ficam mais difíceis de administrar, e os adolescentes também. Então, a gente tem que fazer essa retirada gradual, igual a gente faz de outras drogas também, porque tem sintoma de abstinência. Olha que coisa doida. O CID-11, que é um sistema de classificação internacional de doenças, a gente atualmente ainda usa muito o CID-10. O CID-11 é o mais novo, mais atual, que ainda está sendo divulgado, mas ele já traz na classificação critérios diagnósticos para esse gaming disorder, que eu deixei a expressão em inglês, porque eu não achei nenhuma em português que traduzisse tão bem, mas é um vício em jogo, né? É uma desordem cerebral que gerou vício em jogo. E esse hazardous gaming, que é quando tem esses desafios que as crianças colocam. Então, recentemente, estava tendo aquele desafio de cheirar o desodorante, que levou muita criança para o hospital. Aí tem onde a pessoa deita e o outro pisa em cima do tórax, fazendo fenômeno de Valsalva, causando desmaio. Então, os meninos inventam essas competições aí dessas coisas doidas, né? Esses desafios doidos que eles inventam aí nas redes sociais, e aí quem fizer mais, ou quem fizer o mais esdrúxulo ganha, enfim, e isso tem causado grandes fatalidades, né? E essas duas manifestações aqui de dependência podem ser consideradas como dependência, já tem critérios diagnósticos para no CID-11, né? Para fechar diagnóstico disso, para vocês verem como que o negócio é sério. Mais um problema muito importante causado pelo uso abusivo de telas. Eu falei lá atrás, né, quando a criança está desenvolvendo as suas habilidades sociais, então a criança pequena que ainda está aprendendo a socializar tem um prejuízo enorme, que ela nem aprende a socializar. E as crianças maiores que já socializavam, agora a gente tem uma dificuldade de fazê-las socializarem novamente. Então é uma perda de habilidades já adquiridas, que eu acho
não sei qual das duas coisas chega a ser pior, mas eu fui recentemente no encontro de 15 anos de formados, de faculdade, e as crianças, assim, que foram, né, os filhos dos meus amigos, já todos aí na casa dos 8, 9, 10 anos, todas no celular. Então, tinha uma mesa, assim, com, sei lá, 10 crianças, cada uma no seu celular, em vez de conversar, em vez de brincar. Crianças pequenas, não eram adolescentes, sabe? Então, eu achei tão triste de ver e, assim, difícil de reverter uma vez já instalado. Como fazer esses meninos conversarem entre eles, como fazer eles conversarem com a gente, né? Então, diminui tanto a quantidade como a qualidade das interações sociais. Então, a pessoa interage, porém, de maneira mais pobre, presta menos atenção, tá aqui, mas tá lá, né? E, como a doutora Carolina falou, que nesse estudo o TIC Kids fala muito bem, essa exposição precoce a conteúdo sexual, né? Então, eles têm acesso a vídeos, explícitos mesmo, de nudez, de atos sexuais, em idades, às vezes, muito, muito novos, né? Compartilhamento de nudes em adolescentes e crianças menores, enfim, extorsão através de fotos que a pessoa tirou, mandou um nude, e aí depois ela é submetida à extorsão em cima daquilo, ou até mesmo ela é vítima de pedofilia, ou aquele conteúdo cai numa rede de pornografia. Então, muitas crianças ali estão conversando com estranhos, mandando fotos para estranhos, ou mesmo para conhecidos, e essas fotos podem viralizar, podem cair em sites da Deep Web lá, onde que a gente não tem acesso, né, nós pessoas normais, réis mortais, mas essas pessoas que acessam esse tipo de conteúdo têm. Estupro virtual, né, que é o ato de, eu achei legal trazer a definição, o ato de constranger a criança ou adolescente para que pratique em frente à webcam alguma atividade, alguma cena libidinosa ou ato sexual, como masturbação, posições ou toques, sob violência ou grave ameaça. Então, é um estupro, né? Não tem conjunção carnal, mas ela está sendo vítima de grave ameaça, e aí fornece aquele material para aquela pessoa, seja conhecido ou desconhecido, seja para uso pessoal ou para redes de pornografia. Esses crimes já são tipificados no Código Penal como crimes contra a dignidade sexual. Então, mesmo sendo crimes relativamente mais novos, a gente já tem tipificação e eles já podem todos levar à prisão dos envolvidos. O incentivo ao uso e abuso de substâncias, então a gente vê muito, hoje não se pode fazer propaganda, por exemplo, de cigarro, mas se vê ainda nos filmes, se vê os colegas usando, então é fácil de comprar e ter acesso através de redes, então eu já vi de filhos de amigas, assim, que existem grupos e redes específicas para venda de substâncias ilegais para adolescentes, então você entra lá e consegue comprar, é como se fosse um drug dealer, porém online. Imagina a situação que esses meninos estão expostos, assim, a facilidade que ficou o acesso, né? Outra modinha que está tendo muito agora, que é o vaping, né? Que é o cigarro eletrônico, onde eles estão expostos a muitas substâncias e sem o filtro, então ele foi muito vendido a propaganda de como não tóxico, não lesivo, que teria só a parte boa, e a gente tem visto muitas lesões pulmonares graves, intoxicações, fora as substâncias que aquela criança já está, ou adolescente está exposta. Então, o uso de anabolizantes também eu falei, até por conta da questão do culto ao físico, né, ao corpo, e com acesso facilitado, e aí fica mais fácil, né, daquela adolescente, daquela criança ter acesso àqueles tipos de produtos que não deveriam. Perda auditiva induzida pelo ruído. Gente, antigamente isso era uma doença ocupacional de trabalhadores da construção civil, de costureiras. Hoje a gente tem visto muito isso
com adolescentes que estão tendo a perda auditiva. Essa perda, ela é de algumas frequências específicas e ela é irreversível. A perda auditiva induzida pelo ruído ela é irreversível. Então, aquela criança, aquele adolescente que fica o dia todo de fone, ouvindo música naquela altura, né, muito, muito acima do ideal, né, em decibéis, pode ter certeza, principalmente porque isso é a longo prazo, vai ter perda auditiva induzida pelo ruído. Então, vai ser um adulto jovem que já vai ter uma perda grande, que vai precisar possivelmente aí, no futuro, de algum tipo de auxílio para manter a acuidade auditiva adequada, né, para suas relações. Outro aspecto sensorial acometido, né, problemas visuais. Então, a gente está tendo uma epidemia de miopia. Não sei se vocês já ouviram falar isso em algum lugar, já leram em algum lugar. Nunca se teve tanta miopia quanto hoje, né? Hoje já mais da metade da população já tem sintomas, tem grau de miopia. Porque a miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Então, quando aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto está o dia inteiro só olhando para aquela telinha, tá o dia inteiro só focando a visão de perto, aquela musculatura ocular que faz a abertura e fechamento né, dos dispositivos oculares que vão ajustar esse foco da imagem, vai acostumar a focar só de perto. Então, é como se aquele músculo, literalmente, ele não trabalha para focar de longe. Então, quando aquela criança tem que focar de longe, ela tem dificuldade. Então, aquele olho já vai, ao longo do tempo, criando alterações anatômicas. Então, no início é uma questão mais de foco, e depois aquele olho já vai anatomicamente alongando, virando um olhinho míope, por conta dessa falta de visão outdoor, né? Falta de vida ao ar livre. Então, ok, você trabalha com home office, o seu filho está precisando de estudar muitas coisas no computador, a cada 1 hora, parar 10 minutos, olhar pela janela, ver a árvore lá de fora, isso já muda essa incidência de miopia. E a outra questão é a falta de luminosidade solar. Apenas luz artificial, isso também piora a miopia. Então, a exposição à natureza, né, que está muito prejudicado porque a criança quer ficar só no computador, só no celular, só no videogame, além de sedentarismo e obesidade, que eu vou falar logo nas próximos slides, também aumenta o risco de miopia e vai causar outros distúrbios aí relacionados, por exemplo, à falta de vitamina D, enfim. Com menos frequência, mas também podendo estar relacionada ao uso abusivo de telas, o astigmatismo, que é uma alteração mista, né, da visão, mas um pouco mais relacionada à visão de perto. Faltou falar também do estrabismo. Algumas colegas oftalmologistas me relataram casos, esse eu não vi ainda na literatura, mas eu já vi vários relatos de casos de estrabismo adquirido durante a pandemia por conta de uso de celular. Né, a quantidade de tempo que essas crianças estão expostas ali gerou uma acomodação errônea e adaptação errônea ali, e um estrabismo, né, que é esse olho vesgo, né, esse olhinho torto, adquirido. Isso é, assim, impressionante, assustador. E outra síndrome é a síndrome do olho seco, né? Quem trabalha muito no computador já pode ter isso, mas a gente tem visto muito isso com as crianças também, persistentemente com olho vermelho, persistentemente com coceira no olho, vai ver porque tá focando muito ali, piscando menos e acaba ficando com esse olhinho mais seco, com pouca lubrificação. Então, a gente está tendo que lançar mão de lubrificante ocular com muito mais frequência também. Vocês estão mandando as dúvidas, né? Depois a gente vai responder todas, tá, pessoal? Mais um tipo de alteração que a gente vê muito, né? Como não ter alterações, problemas musculoesqueléticos com essas posturas? Vocês estão vendo aqui a situação? Olha esse aqui pequenininho, gente, todo torto já. E o adolescente, principalmente, né, que vai sentar para jogar videogame ou mesmo para aula online, normalmente senta todo torto, né? Os adultos que estão aí no home office, ó, tudo torto, tudo corcunda, né? Todo mundo com aquela cifose horrorosa. E depois
precisa ficar fazendo fisioterapia, pilates, LPG, para poder consertar a postura. Então, uma alteração cervical tem sido muito vista, então a ideia é que a gente tem usado essa protusão da cabeça para poder ficar no celular assim. Então, muito mais dor cervical, muito mais alteração cervical. Então, uma orientação é que a gente tente acessar o telefone mais de cima, em vez de ficar... Deixa eu ver se vai dar para ver aqui, deixa eu levantar um pouquinho. Então, acessar o telefone, mais de cima do que colocar ele para baixo e ficar com a cabeça baixa, acessando. Então, muitas vezes, eu me policio para apoiar o braço na mesa para poder ficar com o telefone mais alto, para impactar aqui menos na cervical. Além da postura ideal, né, na cadeira, com a coluna lombar encostada na cadeira, bom posicionamento aqui dos joelhos a 90 graus. Então, se for uma criança menorzinha, às vezes tem que pôr, ou uma criança baixinha, né, tipo essa que vos falo, botar um apoio para os pés, para que o joelho fique bem posicionado, enfim. Então, tentar evitar com que a criança fique nessas posições muito esdrúxulas, principalmente por longos períodos de tempo, né? Porque não tem como não ter uma dor nas costas, uma dor lombar, uma dor cervical, com um posicionamento que esses meninos ficam. É bizarro. E uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, com muito carinho e atenção, foi Dia das Crianças, então esse tema, falei dele um pouco nas redes sociais, mas o consumismo voltado para crianças, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, infelizmente a gente tem visto uma propaganda direcionada para as crianças, o que é contra a lei, mas de forma indireta. Então, você não pode fazer uma propaganda de uma bala, sei lá o quê. Então, você põe um youtuber famoso para comer aquela bala, para falar daquela bala, ou daquele jogo, ou daquela roupa. Então, essas demandas que isso gera na criança é muito irresponsável e é muito triste, porque a criança não tem maturidade para processar aquela informação, aquela demanda. Então, eu tenho um relato de uma mãe que eu atendo, a Aline. Ela falou que o menino dela começou a querer o iogurte só da Patrulha Canina. Ele ia no supermercado e a minha orientação para ela, criança pequena, que desce só o iogurte natural, que é só leite e fermento lácteo, não tem açúcar, mas ele queria o da Patrulha Canina, que é o quê? Aquele cheio de açúcar, de corante, ultraprocessado, cheio de aditivos alimentares. E aí ele não queria comer o outro, não porque ele achava ruim ou porque era sem açúcar, mas é porque não era da Patrulha Canina. Então, o que ela fez? Ela comprou uns adesivos da Patrulha Canina e estava pregando no iogurte para o menino tomar. Então, olha, era uma criança, gente, de 3 anos. Então, é um negócio muito sério, assim, onde que ele viu isso, assim, onde que ele teve esse acesso, que agora ele quer o iogurte da Patrulha Canina? E se não é uma mãe que tem uma maldade, uma orientação, receber orientação a respeito daquilo, ela não vai conseguir, às vezes, entender o prejuízo que aquilo pode estar causando. Então vou comprar esse negócio aqui da Patrulha Canina, vou comprar esse brinquedo que o meu filho quer. Aí chega Dia das Crianças, as crianças querem boneca de R$300. Por quê? Elas viram em algum lugar, isso virou uma demanda, porque agora todos os coleguinhas têm o iPhone 10, 11, sei lá qual iPhone que está agora, e aí aquela criança tem vergonha de ir com aquele outro aparelho, sei lá qual. Então, assim, isso vai gerando demandas nessas crianças, nesses adolescentes, para o consumo. Então, aqui, por exemplo, é um recorte do YouTube. Aí vocês estão vendo aí alguns influenciadores, alguns até muito famosos, fazendo propaganda velada de algumas coisas. Então, a gente vê como que isso é direcionado para a criança consumir. E impressionante, esse dado que é recente, 2021, a participação da criança na decisão de compra dos pais é cerca de 80%. Então, 80% dos pais vai levar em consideração o desejo daquela criança, o que ela quer, enfim, de alguma forma aquela criança está opinando em como vai e o que vai ser comprado naquela casa. Olha aqui da onde que eles tiraram. O que influencia as crianças na hora de comprar? Propaganda de TV, 73%. Um personagem famoso que estava usando aquele coisa, igual o Patrulha Canina, né? O personagem famoso tá no desenho. Então, a criança gosta daquele desenho, daí ela vai querer aquele produto que é do personagem que ela gosta. Embalagens mais atrativas, marcas conhecidas, ou porque é usado por amigos. Então, o marketing, né, é muito devorador. Eles usam estratégias, assim,
muito refinadas, muito aprimoradas. Quem não viu ainda aquele O Dilema das Redes, que é um documentário, dá desespero, assim, tanto que a gente tem sido usado mesmo, né? E aí, tanto que essas crianças têm sido usadas para vender produtos para os pais. E mais uma coisa que acontece, claro, novamente, de forma multifatorial, por várias coisas associadas, né? Várias entradas diferentes, mas a obesidade. A obesidade está diretamente associada ao uso abusivo de telas, muito em virtude do sedentarismo, então são crianças pouco ativas, então, como disse a Carol, a rua não existe mais, a criança tem que ficar dentro de casa, e aí tem que ficar dentro de casa, entreter uma criança é muito difícil, ela vai para a tela. Então, aquela criança fica o dia inteiro ali sentada na frente da televisão, comendo coisas, porque sentar na frente da televisão sem comer nada não tem graça. Então, eu vou comer coisas. Então, eu vou comer, normalmente, aquelas coisas que estão sendo propagandeadas aí na televisão. Então, consumo de ultraprocessados. Então, vocês estão vendo aqui crianças da década de 50 vendo propaganda aqui do McDonald's. Graças a Deus, hoje a gente não tem esse tipo de propaganda tão explícita, a gente até vê, mas fazendo propaganda de o bonequinho do McLanche feliz agora é tal coisa. E isso é um jeito também de aumentar o consumo, né? Então, você não vai fazer a propaganda do sanduíche, mas a criança vai querer aquele sanduíche porque ela quer ganhar aquele bonequinho da Frozen, do Patrulha Canina, de sei lá quem. Então, essa propaganda, tanto direta como velada dos ultraprocessados, aumenta o consumo. Então, eu estava ouvindo um podcast esses dias da doutora Denise Leles, é uma médica pediatra que estuda muito comportamento e qualidade de vida e nutrição. E ela estava falando sobre alguns estudos que mostraram assim, a criança que estava exposta às redes sociais, como o YouTube, esses youtubers famosos, e depois ela já tinha lanchado, feito uma refeição, e aí ela era exposta àquele conteúdo né, de tela lá, e depois ela era oferecido um lanche para aquela criança. Então, os ultraprocessados eram consumidos muito mais depois dessa exposição a esse tipo de marketing velado, né? Então, eu adorei essa charge que eu achei enquanto eu estava buscando imagens para colocar aqui na apresentação, né? Então, é uma caixinha ali do McLanche feliz que vem de brinde um esfigmo de manguito, né? Porque aquela criança já está obesa, daqui a pouquinho ela já vai estar hipertensa, se já não tiver, naquele produto ali cheio de gordura trans, gordura saturada, riquíssima em sódio, cheio de aditivos alimentares. Então, o que essa propaganda ali está fazendo com a gente, né? Está fazendo aumentar o consumo desse tipo de produto, que a criança fique menos ativa, menos exposta à natureza, menos exposta à atividade física. Então, é uma criança que não brinca mais na rua, não anda mais de bicicleta, skate, não vai jogar bola, porque ela está ali exposta o dia inteiro, sentada ali vendo televisão. Essa tabela está num daqueles materiais da Sociedade de Pediatria que eu mostrei para vocês no início da apresentação, mostra quais são os principais fatores de risco e também os fatores de proteção para essas crianças no contexto familiar. Então, toda criança exposta a uso excessivo de tela vai ter alterações de sono, vai ter distúrbios de aprendizado. Qual é o fator de risco? O que potencializa isso? Então, crianças que têm falta de afeto e abandono, crianças que têm falta de limites, então eles podem passar a noite jogando videogame, eles podem ficar vendo televisão até 11 horas da noite. Pais que têm negação sobre esses comportamentos inadequados dos filhos, então a gente vê muito, às vezes, no consultório, a gente vai, com jeitinho, tentar chamar a atenção daquela família para aquela situação, o tanto que isso pode ser prejudicial, e a família nega muito, ou que ocorra, ou que isso seja um problema. Crianças expostas à violência familiar ou como família disfuncional, crianças submetidas a episódios frequentes de estresse tóxico, que é aquele estresse contínuo e intenso, que a criança tem dificuldade de administrar, né? Então, criança que está muito negligenciada, criança que é exposta à violência sexual, criança que apanha em casa, criança que tem criação excessivamente rígida. Então, isso pode tudo levar ao estresse tóxico, uso de álcool e drogas, falta de suporte e apoio por parte dessa família. Todos esses vão entrar como fatores de risco para que essa exposição seja ainda mais deletéria.
E, por outro lado, a gente vê aqui listado na tabela os fatores de proteção. O que nessa família pode, né, nesse contexto familiar, pode tentar amenizar essa exposição a telas, porque, infelizmente, a gente não vai conseguir zerar tempo de telas dos meninos, né? Eu vou falar logo em seguida sobre a recomendação do uso de tempo de telas, mas, em geral, a gente tem lançado mão de mais do que é recomendado do uso de telas, e como tentar minimizar essa exposição, esse dano a todos esses prejuízos aí que eu falei, né? Famílias que têm diálogo e respeito, famílias que têm regras claras de convivência, então combinados, né? Vamos combinar, olha, a televisão, então, nós vamos fazer até tal horário, depois disso a gente vai fazer um desenho, contar uma história, ou final de semana, depois de determinado horário, a gente vai andar de bicicleta, então, para liberar o videogame, primeiro a gente vai fazer uma atividade em família, enfim, essas regras de convivência ajudam muito. Crianças que têm modelos referenciais saudáveis de identificação, que eu falei para vocês, né? A criança, o adolescente aprende por modelagem, aprende pelo exemplo. Então, não adianta o pai e a mãe ficar o dia inteiro ali e querer que a criança não copie. A criança aprende o que vive, não aprende o que a gente fala. Esse olhar de cuidado por parte dos pais, né? Oportunidades e alternativas mais saudáveis. Então, ok, a criança, não quero que minha criança fique o dia inteiro vendo televisão, mas o que eu vou proporcionar para ela? E isso vai exigir dos pais, gente, muito mais criatividade, muito mais empenho. Então, assim, são crianças que a gente vai ter que entretê-las, e a criança se entedia muito facilmente, então a gente tem que usar essa criatividade bastante para fornecer outros meios dessa criança se entreter, né? Porque esse tédio, esse ócio aí vai gerar uma demanda maior pelas telas. Desenvolvimento de valores éticos, né? Então, principalmente naquela parte do cyberbullying, da exposição à violência sexual. Então, assim, ensinar para aquela criança que tipo de comentário não é legal dela fazer no post do coleguinha, que tipo de coisa não é interessante dela fazer, o que também não pode ser feito com ela mesma. Então, o jeito que os pais, né, os cuidadores daquela criança e adolescente tratam aquela criança e adolescente, também modulam muito o jeito que essa criança vai se permitir ser tratada por outros. Então, essa criação respeitosa, saudável, o não uso de álcool e drogas, né, e o apoio e resiliência familiar. Então, a família que, apesar das dificuldades, está ali levando a vida, aprendendo a poder sair dos problemas de forma unida, vai ter menos interferência menos prejuízos, né, causados pelo uso de telas. E uma parte que eu já vi até que vocês já andaram perguntando aqui no chat. Isso, já estão mandando aqui no chat para mim. Tempo de telas, recomendação de tempo de telas. Então, a recomendação de tempo de telas até 2 anos é evitar a exposição, mesmo que passivamente. Então, se a criança está de costas e o pai e a mãe estão vendo televisão, se a criança está amamentando e a mãe está no celular, essa exposição, mesmo que passiva, prejudica o desenvolvimento dessa criança. Tá? E eu vou voltar nesse slide só um minutinho, deixa eu só explicar por que até 2 anos é tão drástico assim. Vocês vão ver aqui essas imagens de ressonância magnética de um cérebro, como é rápido o desenvolvimento cerebral até 2 anos, tá? Então, vê que o neném que nasceu 1 semana de vida, até 2 anos de idade, o cérebro vai triplicar de volume, triplicar de tamanho, é muita coisa. E depois ele já está quase que no tamanho final aqui de uma criança de 10 anos, que já é igual de adulto. Então, nesses primeiros 2 anos, a velocidade de formação de novas sinapses e também os danos cerebrais que essas novas sinapses podem sofrer são muito mais importantes, muito mais impactantes, devido a esse mecanismo de neuroplasticidade, que é a formação das redes neuronais. Então, a criança nasce, né, formados os neurônios lá intraútero, mas eles têm poucas conexões entre eles. Nesses primeiros 2 anos ocorre a sinaptogênese, a formação das sinapses entre esses neurônios, essa comunicação entre os neurônios. Vai ser numa velocidade aceleradíssima até 2 anos de idade, e por volta de 2 anos de idade, mas também na época da adolescência, mas aos 2 anos ou por volta de 2 anos, isso ocorre até de maneira mais intensa, ocorre
uma poda neuronal. Os circuitos subutilizados, os circuitos pouco utilizados, eles vão sofrer morte celular programada, para que os circuitos utilizados sejam mais funcionais, para que eles sejam mais rápidos, né? Igual o computador aqui. Esse programa que eu não estou usando, eu vou deletar, porque esse aqui que eu uso mais para rodar melhor. Então, nessa imagem aqui, vocês vão conseguir ver muito bem a formação de sinapses do bebê até os 2 anos, como se intensifica, assim, loucamente, numa velocidade absurda, e depois sofre uma poda, com redução do número de sinapses após os 2 anos. Então, toda aquela interação social que aquela criança deixar de ter, toda essa comunicação que ela deixar de fazer com os pais ou cuidadores, toda essa aproximação que ele vai ter de outras pessoas, toda essa montagem, entendimento de como se funciona, que a fala, que essa criança vai ter menos por conta do uso abusivo de telas, ou até do uso pouco, vocês viram lá, 30 minutos de tela já atrasa 50% praticamente, aumenta 50% o atraso de fala. Então, nesses primeiros 2 anos, é ainda mais crítico que a gente evite o uso de telas. Por isso que a recomendação é tão estrita. Porque muitos criticam, né, principalmente pais ou avós, acompanhantes, falam, não é possível, é só um pouquinho, é só uma musiquinha, é só a novela que eu tô vendo, ele tá de costas, mas se você tá na tela também, você tá deixando de dar atenção àquela criança. Então, a mãe que tá amamentando, mas tá no celular, ela não tá fazendo olho no olho com aquela criança, ela não está conversando com aquela criança, essa criança está deixando de receber estímulo. Então, mesmo esse tipo de interação a gente deve evitar. Crianças maiores, né, entre 2 e 5 anos, a recomendação é manter até no máximo 1 hora por dia, entre 6 e 10 anos, no máximo 2 horas, e, gente, em crianças, principalmente, sempre com curadoria do conteúdo. Não vou botar lá para ver o Bita no YouTube e deixar tocando, porque o YouTube vai pulando de uma coisa para outra, e quando eu menos esperar, essa criança vai estar vendo uma outra coisa completamente diferente. Então, tem que ter uma curadoria, o que vai ser visto, né? Ok, se eu precisar dar tela para minha criança, e principalmente se eu precisar dar tela mais do que o recomendado, o que eu vou dar? Eu vou deixar ela vendo TikTok ou eu vou dar para ela um desenho educativo? Né? Então, isso tudo faz diferença. Então, essa curadoria, né, o que vai ser dado, e a supervisão. Eu não posso deixar ela vendo lá e sair, eu preciso estar junto. E entre adolescentes, limitar o tempo de telas, e isso inclui o tempo de jogos de videogame a 2, 3 horas por dia, e nunca deixar aquela criança virar na noite jogando, quando a gente vê muito frequentemente, né, no nosso meio social e no nosso convívio. Então, algumas recomendações para que a gente tente fazer esse uso mais saudável de tela. Estabelecer limites de horários. Então, por exemplo, o combinado aqui em casa é que a gente vai ver televisão só até às 8, porque o horário de dormir é 10, vamos dizer. Já está um pouco tarde, né? O ideal seria dormir até umas 9. Então, a gente vai ver televisão aqui em casa só até às 7 da noite. Depois desse horário, a gente vai ter que fazer brincadeiras não relacionadas com a exposição de telas. Ou, no final de semana, a gente vai poder usar só de tal a tal hora. Então, a gente precisa de ter regras, ter limites de horários. Essa questão de desconectar, no mínimo 1 hora antes de dormir. Então, quando a gente vai ensinar sobre higiene do sono, isso também vale para adultos, o ideal seria que a gente se desconectasse tanto do celular quanto da televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir, para que ocorra menos inibição da melatonina e a gente consiga ter um sono profundo de melhor qualidade. Evitar isolamento nos quartos. Então, aquela criança, ou principalmente adolescente, que está sempre vendo televisão no quarto dele, de porta fechada. Então, o ideal é que não tenha TV no quarto, que estimule o uso nos locais comuns. Vamos ver televisão aqui na sala? Ou, se a criança quer ver uma coisa e você quer ver outra, você vai ter que, né, negociar, né? Um período a criança, outro período você, ou muitas vezes, dependendo da idade, a gente acaba cedendo e vai ver o que a criança quer, porque a gente precisa de supervisionar aquilo. Não pode ser uma criança de 11, 12 anos no quarto sozinha com a porta fechada, você não sabe o que ele está vendo. Então, para que você faça isso junto, a gente acaba muitas vezes cedendo aqui. E lembrando que isso aqui, né, não exclui a limitação de tempo. A gente precisa de ter limitação de tempo, mesmo que seja uso em locais comuns, né? Uma outra coisa muito importante, não permitir uso de tela durante as refeições. Isso nem para criança pequena, nem para as crianças maiores, nem para os adolescentes. Porque o uso de tela durante as refeições altera muito a percepção de saciedade. Então,
Hoje a gente tem tentado fazer justamente o caminho inverso, que é o mindful eating, né? Prestar atenção no que a gente está comendo, quanto que a gente está comendo, na mastigação, no sabor daquele alimento. Então, aquela criança pequenininha, que eu já estou distraindo ela com o celular para ela comer mais, já está errado, porque se a criança está precisando ser distraída para comer, é porque provavelmente ela não tinha aquela necessidade de comer aquele alimento. Então, e na criança maior, né, que a gente tá ali comendo, mas mexendo no celular, né, aquela criança comendo, mas mexendo no celular, ela vai ter uma alteração dessa percepção de saciedade. Então, ela vai comendo, muito mais do que precisa. E isso está muito relacionado a esses distúrbios alimentares, né, por exemplo, a bulimia, come, depois vomita, ou então a obesidade. Então, a criança tem esse relacionamento com a comida alterado. Muito importante nos combinados da nossa família, equilibrar as horas de atividades online com atividades outdoor, né? Então, atividades esportivas, outdoor. Vamos tentar fazer exercício ao ar livre, nem que seja na pracinha e voltar, ou fazer uma caminhadinha no final de semana que seja, andar de bicicleta, alguma coisa de contato com a natureza, nem que seja uma vez por semana. Se puder ser quem tem uma pracinha, assim, que tem uma mínima grama, uma área externa de prédio, não precisa ser muita coisa. Tem uma árvore, uma grama, já é natureza. E no final de semana você tenta fazer uma coisa mais aprofundada, né? Então, esse contato com a natureza é muito importante para o desenvolvimento e até para a imunidade. Hoje, o que todos os pais estão querendo é um remédio para a imunidade. Ele chegou no consultório, tem um remédio para... Meu filho adoece muito, remédio para a imunidade. Natureza, gente, isso tem 1000 pesquisas comprovando isso. Esse contato com a natureza melhora a imunidade adaptativa. E atividades físicas mesmo que sejam indoor ou brincadeiras. Então, vai ter um tempo de telas, mas a gente também tem que ter um jogo de tabuleiro, a gente também vai ter que ter um momento pré-sono, que a gente orienta os pais, por exemplo, criança que tem muita alteração de sono, muitas vezes é falta de contato com os pais. E contato não é todo mundo sentar ali e ver uma televisão. Isso também é ok, desde que você discuta o filme, ou que você está vendo, né, gere debate, isso também é legal, mas faça alguma coisa que você consiga ter um contato mais aprofundado com a sua criança. Então, contar uma história, contar um caso, ler um livro, livro de figuras, não precisa ser um livro grande, né? Também eu tenho vários pais que têm projetos assim, ler um capítulo, livros maiores, mais densos, crianças mais velhas, ler um capítulo por dia com aquela criança, ou crianças menorzinhas, né? Ver um livrinho, vamos pegar um desenho de colorir, enfim, momentos de desconexão para essa convivência familiar. É muito importante, lá nos fatores de proteção, né, nos fatores protetivos, a gente citou isso, estabelecer regras e valores éticos e morais para esses acessos e postagens, assim, o que eu devo, o que eu posso acessar, o que é ético, o que é legal fazer com o outro, então, que eu não trate o outro como eu não gostaria de ser tratado, enfim, o que eu não posso aceitar que façam comigo mesmo também, né? Que os filhos tenham confiança suficiente para contar para os pais caso ocorra alguma situação e não os pais já cheguem xingando aquela criança, porque isso perde essa conexão de confiança e a criança não vai contar para o pai quando tiver algum problema. Então, a ideia é que a criança corra para o pai quando tem problema, não é corra do pai, né? Dos pais. E conversar sobre essas regras de uso na internet, como fazer configurações de segurança, configurações de privacidade, essas maldades de internet mesmo, que às vezes a criança é menor e não sabe. Que tipo de dado que deve ser compartilhado, né? Que não pode ficar enviando fotos, senhas, que não pode acessar a conta um do outro, enfim, que esse compartilhamento de dados pode ser usado de maneira inadequada, né, para a pessoa que está lá do outro lado. A curadoria de conteúdo, como eu disse aqui anteriormente, né, para a gente evitar essas propagandas abusivas voltadas para o público infantil, que aumentam muito o consumismo, para a gente prevenir as crianças contra essa violência sexual exacerbada, né? Vocês pensam que esses jogos online com cenas de tiroteio, morte, e aí atropela, ou desastres, e aí quando você atropela a pessoa na rua e ganha ponto, que tipo de treinamento que a gente está fazendo para a vida real, né? A gente está normalizando a violência no cotidiano dessa criança. Então, tem algumas coisas que a gente deveria evitar daquela criança acessar. Claro que de acordo com a classificação indicativa, né? De acordo com cada idade, a gente pode até possibilitar
acesso, por exemplo, há pouco tempo teve uma discussão até num grupo de pediatras sobre aquela série... Ai, meu Deus, sumiu o nome. Aquela que tem a bonequinha que o povo vai atirando. Sumiu o nome. Aquela, acho que é coreana. Que é extremamente violenta. E eu falei, eu não deixo ver. E a outra falando assim, gente, se eu não ver, eu tenho 2 adolescentes, se eu não deixar ver, eles vão ver escondido. E talvez seja interessante a gente ver juntos para que isso vire um debate, para que isso gere algum crescimento para todos. Então, assim, às vezes um filme, uma novela, uma série, que aquele adolescente, aquela criança mais velha quer ver, que tem um conteúdo um pouco mais carregado, digamos assim, ou sexual, ou de violência, mas que isso seja feito com essa intermediação dos pais, pode ser melhor do que aquela criança vai querer ver aquele negócio sozinha. Então, isso é importante a gente ter essa... Não pode ter essa negação, né? Assim, eles vão fazer com ou sem a gente. E, por último, para deixar para vocês, gestão desses 2 livros, que são relativamente recentes. Primeiro, A Fábrica de Cretinos Digitais, de um neurocientista francês, que é diretor do Instituto Nacional de Saúde da França. Que ele juntou alguns estudos, compilou alguns estudos, que mostraram que ao redor do mundo todo, o QI normalmente vinha aumentando de geração para geração. Então, cada geração que passava, se esperava que o QI, que é o quociente intelectual, aumentasse. Entretanto, nessa última geração, a tendência começou a se reverter em vários países. Então, ele cita que já é documentada essa reversão na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, na própria França, onde é o instituto dele, o que levou esse neurocientista a questionar a causa dessa brusca mudança. Claro que, né, como tudo aqui no desenvolvimento infantil e adolescente, é multifatorial, óbvio, né? Mas o livro apresenta vários dados concretos de como os dispositivos sociais estão afetando seriamente esse desenvolvimento neurológico e até cognitivo, né, das crianças e dos nossos jovens. Então, ele diz que é a primeira geração com QI menor que o dos seus próprios pais. E esse livro aqui, Tela com Cautela, é de algumas autoras brasileiras, para tentar lutar contra essa sensação de falta de controle, né, diante desse infinito aí que é a internet. E então esse livro nasceu tentando reunir algumas informações de como orientar e como conduzir isso da melhor maneira possível. É redução de danos, resumindo, é redução de danos. Se eu precisar de dar, qual é a maneira menos ruim, a maneira menos lesiva de eu ofertar essa tela, já que muitas vezes eu não vou ter rede de apoio suficiente, eu não vou ter tempo suficiente, eu vou precisar de fornecer. Então, ele cita de maneira, assim, muito interessante, assim, de forma inclusiva, né? Porque é muito fácil falar assim, não pode dar tela para menores que 2 anos. Mas eu conheço muitas famílias em que é só o pai e a mãe, o pai trabalha fora e a criança fica com a mãe o dia inteiro e a mãe tem que cozinhar, arrumar e fazer alguma coisa e entreter aquela criança todo o tempo sem tela é muito difícil, então a gente tenta dar ideias, criar novas atividades, novos jeitos daquela mãe conseguir fazer as atividades com aquela criança, as atividades dela, né, as atividades domésticas dela, sem que aquela criança fique tão exposta à tela, mas é difícil julgar, né? Então, hoje, esse mundo muito que nos isola tanto, muitas vezes essa falta de rede de apoio, essa sobrecarga, muitas vezes materna, pode ser paterna também, mas a maioria das vezes recai sobre a mãe, então essa sobrecarga materna tem feito esse uso, extrapolar as recomendações. E aí, como fazer isso dessa maneira menos lesiva? E por último, trazendo aqui desse documento que foi publicado no Pediatrics, esse paper é de 2017. Nada substitui o contato, o apego e o afeto humano, o olhar, o sorriso, a expressão facial e a voz dos cuidadores, com a supervisão constante para segurança e limites nos cuidados imediatos durante a primeira infância. Então, nada nunca vai substituir a presença humana daqueles cuidadores no desenvolvimento daquela criança e principalmente na primeira infância, nesses primeiros anos de vida. Queria deixar para vocês aqui... Olha, apagou, gente. Olha, apagou. O Instagram é doutorabeatrizadriane.pediatra. Então, eu queria deixar para vocês meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acesso a algum material, eu estou disponível agora para as dúvidas. Parabéns, Bia.
Muito bom, Carol. Excelente, acho que o pessoal gostou bastante também. Surgiram várias questões aqui, algumas durante a apresentação da Bia foram sendo respondidas, e eu separei algumas para a gente conversar e discutir aqui. A Larissa começou perguntando sobre o especialista que vai identificar esses fatores e atraso do desenvolvimento, Larissa. O pediatra, a gente recomenda uma consulta mensal no primeiro ano de vida, e uma consulta a cada 3 meses entre o primeiro e o segundo ano de vida. E nessa consulta, além de várias abordagens da puericultura, um dos pontos principais é a gente ver os marcos do desenvolvimento dessa criança a cada mês e depois a cada 3 meses. Mas é claro que toda a equipe multiprofissional, né, a equipe de enfermagem no posto de saúde, no PSF, o médico generalista, o médico do PSF, a fono, a professora da escola, todo mundo participa dessa observação, os pais, os avós, mas acaba sendo o pediatra ali na consulta de puericultura quando a mãe traz essa dúvida ou a gente identifica esse atraso em algum dos marcos, e a gente vai trabalhar muito no estímulo para que a criança consiga atingir aquele marco esperado naquela faixa de idade que não é muito fixa, né? Uma faixa que a gente tem para isso. Eu aproveito esse comentário porque surgiu várias questões aí de autismo, de atraso de desenvolvimento, como diferenciar, e é um pouco isso, a gente começa diferenciando um atraso, começa a trabalhar com estímulo para a criança melhorar esse atraso, e aí o transtorno de espectro autista tem uma série de outras questões que a gente consegue observar com as famílias e durante a consulta para identificar, para além do atraso do desenvolvimento, né? Bia, a Isadora perguntou que a idade segura para apresentar a tela para os bebês. Você colocou aí, terminou com esse slide, né? O ideal, né, a recomendação seria que a gente evitasse totalmente até os 2 anos. E lembrando que é a mesma coisa que eu falo do açúcar, né? Depois de 2 anos, pode, mas não precisa. Então, vai muito dentro do que aquela família dá conta também, né? Então, às vezes, é dependente de uma avó, de um cuidador que vai expor. Então, assim, é o quanto a gente conseguir segurar é lucro, né? Mas, idealmente, se a gente conseguisse pelo menos até os 2 anos, quando essa formação cerebral acelerada está mais intensa, né, seria o ideal. E põe o menino num cercadinho, põe um brinquedo, né? Sempre se fez muitas coisas para o bebê e para a criança brincar sem depender de tela, né? Isso é possível. O que eu falo muito com as mães é que passou de 2 anos, e a mãe trabalha o dia todo, não adianta deixar com a avó, às vezes a avó mais idosa não vai dar conta da energia da criança com 2, 3, 4 anos, vamos para a escola, ela vai conviver com outras crianças, não tem tela, tem um monte de brincadeira, vai estimular o desenvolvimento. E aí as avós às vezes falam assim, não, mas na minha época os meninos iam para a escola para aprender a ler aos 6 anos de idade. Mas na sua época tinha um monte de menino, tinha rua, aquilo que eu falei lá no início, né? Hoje as famílias eram grandes, tinham várias crianças na rua e os adultos também, querendo ou não, eram mais disponíveis, né? Assim, não trabalhavam, os dois do casal não trabalhavam fora, enfim, são muitas coisas. Hoje a gente tem brigado por isso, por escola em período integral. Se pai e mãe trabalham o dia inteiro, precisa de escola em tempo integral. Acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar na educação e na formação das crianças aí. Carol quer comentar sobre amamentação e uso de celular? A Bia falou um pouco sobre isso, a Alana trouxe essa pergunta aqui. Sim, eu acho que, apesar da criança não estar olhando o celular, o momento da amamentação é um momento muito mágico, né? Um momento de muito vínculo, de muito amor, de muita troca. Se a mãe está ali, coloca o bebê no peito, o bebê olha para a mãe, procura o olhar da mãe, e o olhar da mãe está desviado para uma tela, ela está ali totalmente desinteressada na amamentação, é um pouco essa questão que você trouxe muito forte, Bia, de falta de carinho, de afeto, de cuidado. Então, isso tem um impacto muito negativo, sim, no desenvolvimento da criança e no relacionamento dela com os adultos que estão em volta, né? É mais ou menos como ela está em frente à tela, ela brincar com a tela e a tela não responde ao que ela está fazendo, né? Então, ela está ali olhando para a mãe, querendo a atenção da mãe, um momento de grande troca, e a mãe não recebe, e ela não recebe nada em troca. Então, apesar da criança não estar olhando o celular, é extremamente lesivo e a gente não deve mesmo deixar as mães fazerem isso, que é cada vez mais comum, né? A mãe está ali no peito, aproveita para responder as mensagens do WhatsApp, olhar vídeo no YouTube. O que eu falo sempre, às vezes, é assim,
aquele momento, principalmente nos primeiros meses, que o neném só dorme no colo, que o berço tem espinho, às vezes é um horário para você responder as coisas que você precisa, você está lá com o neném no colo e aí o neném já está dormindo, aí são outros 500, né? Claro que a questão toda da luminosidade, que também pode atrapalhar esse soninho, mas pelo menos essa questão do vínculo não está tão prejudicada. Hoje a gente tem muitos estudos muito legais, tem até o IRD, que é um estudo nacional, sobre o quanto esse contato olho no olho e essa fala com o bebê durante os cuidados aumenta a conexão, aumenta a resposta social desse bebê. Então, é um bebê que desde cedo já pode ser estimulado na sua interação social. Então, não só na fala, mas essa interação social, né? É quase que uma prevenção de distúrbios aí de desenvolvimento, assim, trabalhando na epigenética, né? Daquela criança já. Então, é como se a gente estivesse atrapalhando já esse momento tão raro, né, e tão incrível de aquisição, né, de estímulo. Isso aí. Bia, surgiu uma pergunta também sobre o uso de medicações, né, psicofármacos para essa abstinência dos adolescentes ou das crianças e uso de tela. Nossa, eu nunca li nada a respeito de tratamento medicamentoso. Assim, para criança, não, né? Todas essas medicações têm outros efeitos colaterais de longo prazo. Agora, nos adolescentes e pré-adolescentes, se essa dependência da tela está trazendo algum distúrbio comportamental, a gente vai para outro especialista, né? A gente vai ter o apoio do psiquiatra infantil, para a gente ver se só com terapia isso vai se resolver, ou se vai precisar de medicar, mas para distúrbios específicos, a gente não usa medicação só pela questão da tela ou pela abstinência. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final, são 9h07. Agradecer a todo mundo aí pela participação. A audiência estava muito boa, as pessoas mandaram várias perguntas, vários comentários. Agradecer a Bia e a Carol aí pela presença, foi muito bom. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ao final, muito obrigado. Gente, é um prazer estar aqui e falar para vocês. Quanto mais a gente divulgar esse tipo de informação e não deixar normalizar esse uso de telas, esse uso excessivo de telas, que é viciante, então a gente começa lá nos bebezinhos que estão em formação do sistema nervoso central ainda, vai desembocar lá no adolescente, que a gente não consegue tirar ele do quarto. Então, é uma construção, né? Então, poder espalhar essa palavra, espalhem a palavra, gente. Vamos trabalhar em cima disso, trabalhar em cima da infância livre, a criança brincar, contato com a natureza, contato com o cuidador, e pela escola em tempo integral, sou super a favor da fala do Luiz, achei maravilhoso. Isso mesmo, queria só agradecer a oportunidade, foi muito rico essa discussão, é uma realidade, a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, está aí na nossa cara, na nossa casa, né, com a nossa família, com os nossos filhos. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente estudar sobre isso, entender sobre isso, mais forte, com mais ferramentas a gente fica para conseguir fazer com que tudo corra com a menor prejuízo possível no desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, só agradecer a oportunidade de mais esse momento de aprendizado com vocês. Muito bem, vamos encerrando aqui. Agradeço a todos a participação, a Bia, a Carol e todos que estiveram aí com a gente até agora. Boa noite a todos. A live está disponível aí gravada para quem quiser acessar nos próximos dias. Um abraço, muito obrigado, boa noite. Bebê.